Hoje, a gente vai mergulhar fundo em um capítulo simplesmente fascinante da história de um dos líderes mais conhecidos de todos os tempos. Mas esquece por um momento aquela imagem do herói destemido, de cajado erguido, sabe? Para a gente entender a história de hoje, a gente precisa lembrar quem era Moisés nesse ponto. Ele era um ex-príncipe do Egito, hebreu de nascimento, mas que agora vivia como um pastor, um fugitivo no deserto. É bem aqui, em Êxodo capítulo 4, que a gente encontra esse homem paralisado pela dúvida, negociando com o divino e ainda por cima enfrentando uns perigos bem bizarros no caminho. Essa é a história de como uma missão gigantesca quase, mas quase mesmo não aconteceu. E tudo começa com essa pergunta. Uma pergunta que, vamos combinar, talvez muita gente já tenha se feito, né? O que acontece quando o destino bate na porta, mas o nosso primeiro instinto é trancar e fingir que não tem ninguém em casa? A história que a gente vai explorar hoje mergulha justamente nessa tensão que todo mundo conhece. A briga entre o dever e a dúvida. Entre um chamado para algo grande e aquela vozinha lá no fundo que fica sussurrando: "Eu não sou capaz". Então, nossa análise começa com um conflito que já aparece de cara. De um lado, uma missão divina, libertar um povo inteiro. Do outro, a resistência teimosa e, profundamente humana de um homem que não se sente nem um pouco à altura da tarefa. E tá aí. A primeira objeção de Moisés, direto da fonte. Repara só numa coisa. A preocupação dele não é com o faraó, não é com o império egípcio, nem com a logística de tirar um povo de lá. Não. O medo mais imediato, aquele que paralisa ele, é o de ser rejeitado pelo seu próprio povo. Ele teme o descrédito, a humilhação de não ser levado a sério. E o ponto crucial é este aqui. Isso não é falsa modéstia. Moisés está genuinamente convencido de que vai falhar. Isso vai muito além do que a gente hoje chama de síndrome do impostor. Pensa bem na história dele. Um hebreu que foi criado como realeza egípcia. Ele não se encaixava direito em nenhum dos dois mundos. Para os hebreus, ele podia muito bem ser visto como um estranho, quase um egípcio. Essa dúvida sobre a própria identidade dele alimenta essa certeza de que ele não tem credibilidade nenhuma para liderar essa gente. Pois bem, como é que a narrativa responde a uma dúvida tão funda assim? Não é com um discurso de encorajamento, não. É com uma demonstração de poder bruto, inegável. A lógica é, se as palavras não convencem, talvez quebrar as leis da natureza convença. Essa é a questão que a história se propõe a resolver. Se alguém teve um encontro divino, como é que se prova isso para um mundo cético? Como é que se traduz uma experiência transcendental em uma prova concreta que as pessoas possam ver, possam tocar? A resposta que Deus oferece é, espetacular. O interessante aqui é ver como cada sinal foi pensado para ser uma prova irrefutável e cheia de simbolismo. Primeiro, o bastão, né? Um objeto comum que representa o trabalho dele de pastor, se transforma numa serpente, que era um símbolo poderosíssimo de realeza e perigo no Egito, e depois volta ao normal. É o poder sobre os símbolos do inimigo. Depois, o milagre fica ainda mais pessoal e até assustador. O próprio corpo de Moisés é atingido e curado na mesma hora. E, se isso não bastasse, o terceiro sinal ataca a fonte da vida do Egito, a água do Nilo que vira sangue. Percebe? Não são só demonstrações de poder, são ferramentas sobrenaturais para resolver um problema bem humano, a descrença. A gente poderia pensar que, com 3 milagres na manga, Moisés estaria pronto. Mas não, a narrativa nos mostra que mesmo com a prova do poder divino, a insegurança mais profunda de Moisés ainda não foi resolvida. Ele supera um medo só para revelar um outro ainda maior. E aqui a desculpa muda. O foco sai do público e se volta para ele mesmo. Aquele "eles não vão acreditar em mim" vira "eu não consigo convencê-los". Ele se declara um mau orador, alguém que se atrapalha com as palavras. Essa é a última barreira de resistência dele, a própria identidade de um comunicador que não funciona. Esse slide aqui mostra o clímax da negociação. Primeiro, Deus responde à insegurança de Moisés com uma afirmação de soberania. Fui eu que fiz a sua boca e eu vou estar com você. Mas Moisés está tão mergulhado nessa autoimagem negativa que ele dá a recusa final. Por favor, manda outra pessoa. E é nesse ponto que a narrativa diz que a ira do Senhor se acendeu. A paciência divina tem limite. A solução, então, se torna pragmática. Se Moisés não quer ser a voz, Deus vai arranjar uma. Arão, o irmão dele que fala bem, vai ser o porta-voz. A equipe é formada não porque Moisés superou o medo, mas porque Deus, já frustrado, encontrou uma maneira de contornar esse medo. Com a equipe finalmente montada e todas as objeções respondidas, a jornada pode enfim começar. A hesitação acaba e a ação se inicia. Esse é o momento em que o herói relutante finalmente atravessa o portal e parte para o mundo da sua missão. A imagem que se forma aqui é tão simples quanto monumental. Não tem exércitos, não tem fanfarra.
É só um homem, sua família, um animal de carga e aquele bastão, o mesmo que virou cobra, que agora é chamado de o bastão de Deus. É o símbolo de que, apesar de toda a dúvida, ele agora carrega a autoridade divina. Ele está voltando para o lugar de onde fugiu, mas agora com um propósito totalmente diferente. E antes mesmo de chegar, ele recebe a mensagem principal que tem que entregar. E essa frase é crucial. Ao chamar Israel de meu primeiro filho, Deus está estabelecendo uma relação de parentesco, de primazia. No mundo antigo, o primogênito tinha direitos, um status especial. Então, isso não é só uma declaração de afeto, é uma declaração política. E ela já vem com uma ameaça implícita. Se o faraó não libertar o primogênito de Deus, ele vai pagar com o próprio primogênito. As cartas são colocadas na mesa antes mesmo do jogo começar. E agora, a história dá uma virada brusca e muito estranha. Bem quando a gente pensa que a jornada está engrenando, acontece um encontro bizarro e quase fatal que parece sair do mais absoluto nada. É um dos momentos mais debatidos e misteriosos de todo o livro do Êxodo. Exatamente isso. Aquele que enviou Moisés numa missão de salvação, de repente vira uma ameaça mortal para ele. Como pode o protetor divino se tornar o agressor? Esse momento interrompe a narrativa para nos forçar a encarar uma questão de aliança, de pacto, de um detalhe crucial que foi esquecido. Vamos analisar essa sequência de fatos porque ela é muito específica e reveladora. A ameaça é imediata e é divina, e a solução também. E o que é notável, não é Moisés quem age, mas a esposa dele, Zípora. Ela entende na hora o que está acontecendo. Naquela época, a circuncisão era o sinal físico fundamental da aliança de Deus com o povo dele, um pacto feito gerações antes com Abraão. Moisés, o homem escolhido para liderar o povo da aliança, tinha negligenciado esse sinal no próprio filho. Zípora realiza o ritual ali, às pressas. Ao tocar Moisés com a prova do pacto cumprido e declarar marido de sangue, ela o redime e a ameaça é retirada. É um lembrete violento, visceral, de que para liderar o povo da aliança, o próprio líder precisa, antes de tudo, estar em total conformidade com essa aliança. Depois desse teste intenso, a narrativa retoma seu curso, e agora tudo se encaixa perfeitamente. O plano divino se desenrola exatamente como tinha sido previsto. Arão encontra Moisés no deserto, eles vão juntos para o Egito, reúnem os líderes do povo e apresentam o caso. A teoria está prestes a ser colocada em prática. E aqui está o desfecho. Essa frase é a resposta direta, definitiva, à primeira e maior dúvida de Moisés. Aquele medo que o paralisou, o "eles não vão acreditar em mim", se provou completamente infundado. O povo não só acredita, como também reconhece a mão divina por trás de tudo e adora. A primeira fase da missão é um sucesso absoluto e, ironicamente, da maneira que Moisés estava convencido de que não seria. E assim a gente termina com essa reflexão. A jornada de Moisés nesse capítulo é uma aula sobre como sair da paralisia do medo. Ele começou com uma certeza absoluta do seu fracasso e terminou testemunhando o sucesso. A grande ironia é que o maior medo dele, a rejeição do seu povo, não tinha fundamento nenhum. Isso nos leva a perguntar quantas vezes as nossas próprias certezas sobre as nossas limitações são, na verdade, as maiores ilusões que nos impedem de começar. A história de Moisés sugere que a grandeza não é a ausência de medo ou de dúvida, mas a coragem de dar o primeiro passo apesar deles. É algo para se pensar.